sobre a Nebbiolo, conteúdos introdutórios que são preparatórios para a aula de hoje. Então, quem não assistiu depois entra lá, assiste, que os conteúdos estão bem legais. Inclusive tem os materiais lá para quem quiser baixar. Tem uma roda de aromas com o perfil aromático da Nebbiolo, tem algumas regiões lá que eu passei para vocês, tem os materiais legais complementares para vocês aproveitarem lá. Bom, quem precisar depois, qualquer coisa, falar comigo, fazer mais dúvidas, lembrando que vocês podem aqui ficar à vontade para mandar as dúvidas durante a aula, mandar as dúvidas aqui na nossa área de comentários, mas também quem quiser pode me mandar as dúvidas lá no meu canal, Marcelo_Vargas, no Instagram, que é onde eu centralizo todas essas questões de interações com os alunos, fica mais fácil aqui para a gente centralizar tudo num local. Então, fiquem à vontade lá para mandarem as dúvidas, sugestões, etc. Tudo aqui no meu canal, tá bom? Certo. Bom, vamos avançar. Nebbiolo. Primeiro, a gente precisa pensar alguns fatores relevantes. Aonde a gente vai encontrar Nebbiolo no mundo? Principalmente no Piemonte, na Itália. A gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre o Piemonte, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas sub-regiões do Piemonte, porque a Nebbiolo ela é bem plantada no Piemonte, não só no Piemonte, tá? Mas o Piemonte é o protagonista. A gente vai encontrar Nebbiolo também na Lombardia, que fica ali numa região ao lado do Piemonte. A capital da Lombardia é Milão, lembrando que a capital do Piemonte é Turim. E a gente vai encontrar numa outra região ao lado também do Piemonte, só que mais para o lado oeste, no Vale da Aosta, a gente também vai encontrar Nebbiolo plantado. Mas a casa dela é o Piemonte, a casa dela é a região onde ela melhor se desenvolve, é onde faz as denominações mais importantes, dentre elas duas mais importantes, que é Barolo e Barbaresco, com alguns destaques aí para Barolo, no sentido de maior referência internacional, um pouco mais de destaque internacional. Mas Barbaresco produzindo vinhos tão bons quanto Barolo. Perfil um pouquinho diferente, de modo geral, mas tão bom quanto, certo? Inclusive da região de Barbaresco que vem Ângelo Gaia, que é um dos maiores produtores, não só do Piemonte, não só de Nebbiolo, não só da Itália, mas como do mundo todo. Uma grande referência mundial de produção de vinho, que é Ângelo Gaia. E ele está em Barbaresco, ele está na comuna de Barbaresco. Né? Literalmente ele mora no centro de Barbaresco. Né? A vinícola dele fica no centro da cidade. Né? Uma comuna pequena, mas para mostrar como o Barbaresco produz vinhos de altíssima qualidade. Não só Ângelo Gaia, a gente tem alguns grandes produtores aí de Barbaresco, e também cada vez mais a gente vê os produtores, tanto de Barolo, os produtores importantes, tendo alguns vinhedos em Barbaresco, como alguns produtores de Barbaresco tendo vinhedos em Barolo. Que é o caso, por exemplo, do Ângelo Gaia. O Ângelo Gaia, a região principal dele é Barbaresco, mas ele tem vinhedos também em Barolo, inclusive em duas áreas cru de Barolo. Faz dois vinhos espetaculares também nessa área de Barolo. Ele até não usa, ele tem um vinho que ele chama, que é um vinho que ele pega de vinhedos diferentes, que ele chama de Barolo, e esses dois crus ele nem chama de Barolo, ele dá um nome próprio para esses vinhos. Isso a gente vai falar mais para frente. Bom, vamos falar da Nebbiolo. A uva Nebbiolo. Primeiro a gente pode fazer uma referência ao nome dela, né? Então, Nebbiolo, a origem dela ainda não está 100% comprovada, tá? Há alguns direcionamentos bastante fortes dizendo que ela vem da região do Piemonte ou talvez da Lombardia, que são regiões vizinhas, uma do lado da outra. Ainda não está comprovado, mas com certeza de uma dessas duas regiões ela vem. E aí o nome dela, muito provavelmente, a referência que a gente tem hoje para o nome Nebbiolo vem por causa da referência de nébia. Nébia, neblina, né? Essa questão de fog, de neblina. E a região de Piemonte, ela é uma região com muitos vales. E ela é comum, principalmente quando está aí no final do inverno, começo da primavera, ter muita neblina nessa região. Então, a referência do nome Nebbiolo, ou nébia, provavelmente veio dessa referência de ser uma região com muita neblina. Né? Então, nébia, Nebbiolo. Pontos importantes é que a Nebbiolo ela já tem identificado mais de 100 sinônimos para o nome dela.
né? Tem alguns que até que são um pouco mais famosos, como Spana, como Chiavenasca, que também são de áreas ali da Itália, e até dentro do próprio Piemonte. Mas a maior referência para o nome dessa uva é Nebbiolo, como internacionalmente ela é conhecida. Bom, provavelmente então o nome Nebbiolo, referência à nébia, por causa de muita neblina que se forma na região, principalmente do Piemonte. Conversando com produtores lá, né, muitos contam essa história. Então é uma região com muita neblina, então referência à nébia, Nebbiolo. Mas também alguns produtores, eles falam que a referência é a neblina, a nébia, mas que pode ser porque a uva Nebbiolo, quando ela está madura, a casca dela, ela é uma casca um pouco mais grossa, né? Até tem uma pigmentação um pouco menos presente, mas ela fica meio esbranquiçada, né? A gente pode ver aqui que a uva, ela fica com essa, parece que tem um pouco de nébia, de neblina, que ela fica um pouco esfumaçada, um pouco esbranquiçada, de certa forma. E alguns produtores dizem que a referência pode vir daí. Ou seja, que essa referência de nébia, de Nebbiolo, pode vir da uva que tem, de certa forma, esse caráter que parece uma neblina, que parece um pouco desse véu. Enfim, não sei qual dessas histórias é verdade, provavelmente uma delas seja verídica. Já falei com alguns produtores e cada um conta um pouquinho de uma história mais comum que vem dessa referência de neblina por causa da região que tem muita neblina. Ok? Mas uma delas deve ser, com certeza, verdade. Muitos nomes, são um ponto importante. Ela tem muitas referências e tem duas regiões super importantes, certo? Duas regiões italianas super importantes. Com certeza o Piemonte, né? E a Lombardia. A Lombardia produz grandes vinhos com a Nebbiolo. A gente vai ver daqui a pouco, inclusive aqui alguns nomes de referência, né? No Vale d'Aosta. E assim, então, a gente está falando de 3 regiões na Itália, bem próximas uma da outra, certo? Vale d'Aosta. Aliás, do lado uma da outra, né? Vale d'Aosta, Piemonte e Lombardia são regiões uma do lado da outra. E o nome muda. Aliás, o nome dentro do próprio Piemonte muda. Na região ali de Alba, que é onde a gente tem Barolo, Barbaresco, Nebbiolo Lang e outras, ela é chamada de Nebbiolo. Quando a gente vai para o norte do Piemonte, a gente está falando de poucos quilômetros de diferença de distância. A gente está falando de, olha, não chega a 100 quilômetros de diferença. Aliás, menos, 50 quilômetros talvez de diferença, já muda e o nome da Nebbiolo já se começa a chamar Spana. Principalmente denominações bem importantes ela começa a chamar Spana, como Gemi, como Gattinara. Então tem denominações de OCGs importantes que já começa a mudar de nome. Bom, tem grande potencial de envelhecimento, né? Hoje a gente já tem alguns clones identificados dela, mas a sua complexidade aromática é um grande diferencial, ou seja, intensidade de estruturas e complexidade aromática. E essa complexidade aromática, ela aparece com o passar do tempo. Nebbiolo tem uma questão. Ela é uma uva que, de certa forma, ela engana. Né? Ela engana o consumidor, principalmente o consumidor leigo, que tem menos experiência. Por quê? Porque ela tem pouca intensidade de cor, mesmo para vinhos jovens. A gente vai degustar o vinho daqui a pouco, vamos ver como é que está visualmente esse vinho. Mas a gente vê que ela até nem tem muita intensidade. Olha, vejam os baguinhos aqui, que muitos até são bem rosadinhos, nem são tão escuros. Então ela não tem muita intensidade de cor. E isso remete ao consumidor, de certa forma, menos intensidade no vinho. Né? Então, o vinho fica com um pouco menos de intensidade de cor e remete a vinhos mais leves, de certa forma, né? Como é o caso de alguns vinhos como Pinot Noir, alguns Gamay, né? Alguns até a Corvina, né? Lá na região de Valpolicella, que faz alguns vinhos, os Corvinas de entrada, né? Até os Bardolinos, etc. São vinhos mais leves e tem essa cor parecida, menos intensidade e um vermelho clarinho. E isso remete o consumidor, quando pega Nebbiolo, a um vinho com menos intensidade. Só que quando vai provar ele, é completamente diferente. É um vinho que tem muito tanino, é um vinho que tem muita acidez, é um vinho que tem muito corpo, é um vinho álcool também normalmente ali de médio subindo, né? Pode chegar muito álcool, mas Piemonte não é uma região quente, então acaba não tendo tanto álcool, mas normalmente de médio subindo.
Mas olfativamente, né? Então, vamos pegar a sequência da degustação. A gente já sabe os dois extremos, né? A gente sabe o começo, que é o visual, e depois a parte gustativa. E o meio do caminho, ele corrobora muito com essa parte visual. Porque tu pega o vinho, tu vai degustar, então tu viu ele que tem menos intensidade de cor, mais avermelhado. Olfativamente, ele não tem aquele álcool sobrando, porque não é uma região tão quente. Então não tem aquele teor alcoólico que normalmente tu cheira, que, nossa, chega a ser pungente, né? Chega a ser intenso demais, fica um pouco tonto. Então tem aromas gostosos de fruta, não é o vinho extremamente frutado, ele tem uma complexidade aromática maior, mas aí tu pega o vinho com um perfil de fruta vermelha, tu pega o vinho com algumas notas herbáceas, não um herbáceo fresco, né, mas um herbáceo evolutivo. Tu pega o vinho com algumas notas até especiadas que começam a aparecer. Não te remete a um vinho estruturado em boca, potente em boca. Mas quando tu coloca em boca é completamente diferente. Ele é muito potente. E aí tem mais uma questão que deixa essa primeira percepção do consumidor um pouco mais... Vamos lá, né? De certa forma, a gente pode criar um problema aqui, o consumidor pode criar um problema aqui que é de expectativa, né? Tem uma expectativa visualmente, olfativamente, e gustativa difere disso. Mas quando coloca em boca e essa estrutura é extremamente pesada, extremamente intensa, já causa aquela... As avaliações, de modo geral, não eram essas que a pessoa esperava. E causa um certo estranhamento e, vou dizer, muitas vezes, uma certa decepção. Decepção por quê? Não esperava um vinho tânico e o vinho é tânico. E com tanino a gente sabe que gera amargor. Então esperava um vinho muito mais leve e o vinho é muito mais potente. Então quando não conhece, acaba a Nebbiolo podendo ter gerar essa, de certa forma, essas percepções não tão positivas. Mas é um grande vinho. E aí que tá, conforme tu vai conhecendo, tu fica muito mais suscetível a ela. E mais uma coisa, tem duas coisas também que são bem importantes da gente questionar aqui no começo da aula. Nebbiolo é um vinho caro. Nebbiolo é um vinho caro porque não é um vinho fácil de ser produzido, né? Por isso até que ele é tão pouco produzido no mundo. É caro. E se são denominações mais importantes, mais conhecidas, é mais caro ainda. Então, se Nebbiolo é caro, Nebbiolo de regiões mais importantes, mais caro ainda, de denominações mais conhecidas, mais importantes, ainda mais caro. Então, é um vinho que quando a pessoa vai comprar, muitas vezes compra pelo nome da denominação, porque são caros. Então, quanto mais famosa, mais te deixa, de certa forma, seguro para comprar o vinho. Por exemplo, vou comprar um presente para dar de aniversário. Ah, eu ouvi falar para o aniversário de uma pessoa que gosta de vinho. Ah, eu ouvi falar que Barolo é bom. Ah, Barolo é um grande vinho, é caro. Aí a pessoa vai lá compra um Barolo. Normalmente é caro, mas não necessariamente vai entregar aquela expectativa inicial, principalmente porque vinhos que a gente encontra aqui no Brasil são caros. Os vinhos que a gente encontra aqui no Brasil são jovens, ou seja, são vinhos com pouco tempo de amadurecimento e envelhecimento. Então o vinho está muito duro, está muito intenso, está muito potente. E aí, muitas vezes, a pessoa toma, a pessoa dá de presente e pode criar essa, de certa forma, expectativa versus realidade pela intensidade da uva. Bom, vamos avançar, tá? Um outro perfil aromático super interessante da Nebbiolo é essa nota floral que ela traz. Então, ó, a gente já falou de perfil de frutas, já falando desses perfis herbáceos, e agora estamos falando de uma nota floral. Então, olha que interessante. Perfil aromático já é complexo, mesmo jovem. Essa nota floral não remete àquela nota de flor branca tão intensa, remete muito uma nota de rosa, tem uma rosa mais envelhecida, pode lembrar uma nota de violeta, pode lembrar uma nota de, é bem comum a nota de hibisco seco, hibisco que vai fazer chá. Então, essa nota floral é comum em vinhos de Nebbiolo. Tá, vamos entender um pouco do perfil da uva. E aqui é super importante, certo? Vamos lá. Normalmente, então, um vinho com menos cor, um vinho com uma intensidade aromática que fica ali de médio menos, né? Médio descendo um pouquinho. Mas, conforme vai envelhecendo, vai ficando um pouco mais complexo. E às vezes até um pouquinho mais intenso, porque a gente tem alguns precursores que vão se transformando, começam a aparecer, não ganham muita complexidade, mas ganham um pouco não ganha muita intensidade, mas ganha um pouco mais de intensidade junto com a complexidade.
mas isso com o passar do tempo. Tanino, muito tânico, um vinho com muita estrutura tânica. Depois, álcool normalmente médio subindo, ok? Pode chegar aí a médio mais, chegar a muito alcoólico. Corpo normalmente chegando em muito, certo? A gente está falando um pouco mais de álcool, está falando um pouco mais de tanino. Então, o vinho começa a ficar mais pesado. Mas a acidez também é muita. É um vinho muito ácido. É um vinho que tem muita acidez de modo geral, certo? Bom, esses são pontos importantes, tá? Então, como a gente vai começar a pensar aqui, questão estrutural versus equilíbrio. Um vinho muito tânico, um vinho com muito corpo e um vinho com muita acidez. Então, tem um equilíbrio desses elementos. Tem um equilíbrio, ele tende a fazer vinhos equilibrados para esse intensidade, né? Ou seja, esses vinhos equilibrados versus a intensidade. Equilibrado nesses elementos. São elementos que se equilibram muito bem. Ou seja, quando tem intensidades parecidas, principalmente corpo, tanino e acidez, consegue ter um equilíbrio interessante. Falta um pouquinho, né? Às vezes, intensidade aromática para equilibrar um pouquinho mais esse conjunto como um todo, que normalmente o passar do tempo vai deixando. Por isso que vinho Nebbiolo com o passar do tempo fica melhor. Por quê? Fica um pouco mais aromático, fica mais complexo em aromas, o tanino começa a ficar um pouco mais macio, a acidez reduz um pouco, o corpo, de certa forma, também cai um pouco. Então, o vinho começa a ficar ainda mais equilibrado, mais complexo, mais equilibrado. Por isso que os grandes barolos, os grandes barbarescos, os grandes vinhos de Nebbiolo acabam estando no seu melhor com o passar do tempo. E isso pode ser com um grande tempo de amadurecimento e envelhecimento, porque tem um grande potencial, né? Lembrando que alguns elementos que dão potencial de guarda são principalmente acidez, principalmente tanino, principalmente intensidade de aromas e sabores. São elementos importantes para dar potencial de guarda nos vinhos, certo? Marcelo perguntando, já me disseram que existem Nebbiolos e Nebbiolos. Pode indicar dar uma referência de bons Nebbiolos no final da aula? Posso, tá? Inclusive, eu dou umas dicas para vocês no final da aula sobre como comprar vinhos não só de Nebbiolos, mas até de denominações mais importantes como Barolo, por exemplo. Eu posso passar uma dica para vocês como comprar alguns vinhos e escolher os melhores produtores e escolher alguns dos melhores. Sim, não só Nebbiolo, tá? Mas até denominações importantes que eu falo daqui a pouco para vocês, acabam ficando tão importantes que tem muita exploração comercial na região e das denominações, que tem uma procura internacional muito grande. Isso eu falo para vocês mais para frente. Bom, vamos lá. Vamos falar do nosso perfil de aromas, que aqui merece um destaque maior para nossa uva Nebbiolo, para os nossos vinhos. Então vamos lá. Primeiro, já falamos na sua complexidade, principalmente evolutiva. Mas mesmo quando jovem, ele já apresenta algumas famílias aromáticas bastante interessantes. Por exemplo, famílias florais, né? Aromas florais, aromas frutados, aromas herbáceos, né? Então, pontos importantes aqui, né? Quando a gente fala em herbáceo, vamos pensar que a família dos aromas herbáceos, ela é ampla. Então, não é só o aroma de grama cortada, não é só o aroma de pimentão verde, pimentão cozido, é uma ampla família, né? Tipo ervas, tipo outras, tá? A gente já fala da Nebbiolo aqui. Inclusive, é bem comum em Nebbiolo, principalmente um pouco mais evolutivo, esse aroma que remete um pouco a ervas secas, pode até remeter um pouco a chá seco, chá preto, chá verde, é bem comum em Nebbiolos, ok? Bom, esses aromas um pouco mais de madeira, mais presentes, esses aromas mais empireumáticos são sempre famílias de aromas que remete a tosta, que remete a aromas mais relacionados com calor, né? Com calor de tosta, com calor de fogo. Inclusive aqui, muitos desses aromas de madeira, esses aromas empireumáticos, eles se confundem de certa forma, estão interligados. Inclusive, Emily Peinot, né, lá no seu livro Ícone, referência, O Gosto do Vinho, ele fala que essas famílias aromáticas de amadeirado, empireumáticos e até alguns outros aromas podem estar correlacionados. Aqui a gente coloca nessa roda de aromas que para tentar organizar um pouquinho mais o nosso entendimento, certo? Então aqui quando a gente fala de amadeirado, aromas que são
provenientes da madeira. Quando a gente fala em Imperial Mágico, são aromas que remetem a calor, a tosta, mas que não necessariamente são da madeira. Aromas especiados, aromas terrosos e principalmente aromas evolutivos que lembram alguma coisa de notas animal, principalmente de couro, né? Essa nota de couro bastante interessante, bastante comum. Mas vamos avaliar um pouco mais esse perfil. Na nota floral, um aroma normalmente de rosas e um aroma de hibisco. Normalmente essas rosas nem tão frescas, já um pouco mais secas, ok? E aqui quando a gente fala de floral são notas, tá? Não predomina o aroma floral. Pode estar bem presente? Pode. É menos comum. Normalmente aparece só notas florais. São notas que aparecem um pouco mais perceptivas, né? Então, normalmente o caráter mais notas frutadas, principalmente frutas vermelhas, e aí frutas vermelhas normalmente lembram a cereja ácida, pode lembrar alguma nota até de framboesa, tem uma nota de morango, bem essa questão de frutas vermelhas. E uma nota de frutas evoluídas, de frutas secas, que pode aparecer com o passar do tempo, remetendo a ameixa seca, remetendo um pouco a figo, tá? Coisas importantes aqui da roda de aromas, tá, pessoal? Essa roda de aromas, eu mais para frente eu disponibilizo para vocês. Eu tinha contado para vocês que a gente vinha trabalhando já há alguns anos numa roda de aromas e essa roda aqui é já resultado dessas pesquisas que a gente começou lá na Itália, lá no Tias Innovation, né? E aqui eu lancei essa roda de aromas agora, que ela é baseada em alguns estudos científicos e eu trago isso para vocês mais para frente. Eu vou trazer e eu dou de presente para vocês essa roda de aromas, certo? Bom, quando a gente vem aqui para esse caráter mais herbáceo, Nebbiolo, normalmente esse herbáceo é mais seco, né? Então pode lembrar algumas coisas, a gente já falou de chá preto, chá verde. Às vezes, não é tão comum, mas às vezes pode lembrar alguma coisa de notas de chá floral, né? Aquela mistura floral, principalmente quando o vinho já está um pouco mais evoluído. Então pode remeter aquele chá floral, aquele chá de... Pode lembrar às vezes um pouco de chá de... Pode lembrar uma notinha de camomila, pode lembrar uma notinha até de capim-cidreira, pode lembrar... Pode, tá? É menos comum, mas aparece. Eu já peguei algumas vezes esse perfil aromático em nebiolos evoluídos. Essas notas empireumáticas podem lembrar notas balsâmicas, são mais notas evolutivas também. E nos amadeirados, e aqui um ponto importante, tá? Inclusive tem um documentário muito bom, para quem não assistiu, assistir ainda, que se chama Barolo Boys, que comenta exatamente o seguinte. Na Itália é extremamente comum o uso de... botes. Botes são grandes barricas de madeira, ou grandes tanques de madeira, que vai normalmente a partir de 15 mil litros. Né? 15 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil litros, aqueles tanques enormes, né, de madeira, que são muito, muito utilizados, né, e não são novos, são de muitos usos, que eles não querem o caráter aromático da madeira aparecendo no vinho. E isso foi muito comum durante muitos anos e ainda é bastante comum para a produção de vinhos com a Nebbiolo, principalmente no Piemonte. E esses são conhecidos como os produtores tradicionalistas, porque fizeram isso há muito tempo, sempre fazem, e etc. Com o passar do tempo, e aí a gente vai ter um fenômeno ali nos anos 80, que vai ganhar muita força, final dos anos 80 e ganha muita força nos anos 90, que são os produtores modernistas. Quem são essas pessoas? São produtores que querem fazer vinhos mais macios, mais rápido, principalmente essas denominações aí de Barolo, que são vinhos de grande potencial de guarda. São vinhos que melhoram com o passar do tempo, só que o consumidor tem que esperar muito tempo para consumir o vinho no seu auge, no seu melhor. Então eles queriam fazer vinhos mais jovens, para ser consumidos mais rápido de Barolo. E aí eles começam a usar madeira nova, eles começam a ter um amadurecimento melhor da uva, eles começam a fazer um pouco menos de extração, de maceração durante o processo fermentativo. Por quê? Como a Nebbiolo ela é uma uva que tem menos cor, durante muito tempo se fazia muita maceração fermentativa, né? Ou seja, tá ali na fermentação, os tanques com a casca, a uva como um todo, se macerava muito para extrair mais cor. Mas, como o entendimento antigamente era menor, não se sabia bem como extrair cor. E o que acabava acontecendo? Se extraía muito mais tanino, que já é uma uva tânica, e não conseguia se extrair muita cor. Porque não é uma uva que tenha muita cor.
E o vinho ficava ainda mais tânico, mais estruturado. Quem conta essa história muito legal é o Ângelo Gaia no livro dele, né? A Arte de Fazer um Grande Vinho, que é muito legal, certo? Que conta várias histórias, enfim, conta safras, conta os vinhos ícones, e ele conta essa história de que não se sabiam lidar bem com a Nebbiolo, né? Eles extraíam muito e muito mais tanino do que cor, e deixavam o vinho ainda mais pesado, mais estruturado. E a madeira nova, de certa forma, traz isso, né? Então a gente tem mais microoxigenação, a madeira é menor, então tem mais contato da madeira com o vinho, tu tem mais processo de microoxigenação acontecendo, então amacia o vinho um pouquinho mais. Então, esses modernistas, produtores mais modernos, isso principalmente produtores mais jovens, foram muito contestados pela região, né? Para a região de Barolo, esses caras que queriam e podiam chamar de Barolo, né? Até no começo não podia, tinha uma discussão, podia. E assim, ó, isso ganhou uma proporção enorme. O que esses caras queriam? Fazer vinhos para ser consumidos mais jovens, melhores no entendimento deles, de qualidade, e que o mercado internacional queria comprar, principalmente Estados Unidos. Eles não queriam aqueles vinhos duros, que demoravam muito tempo para ficar macio, né? Inclusive, nessa época, né, anos 90, teve debates. Os produtores mais modernistas iam para a televisão debater com os tradicionalistas. Então, esse documentário Barolo Boys conta muito essa história, que é muito legal. E assim, não tem um ganhador. Tanto que hoje, os melhores produtores, eles usam normalmente botes, usam madeira barrica pequena, 225 litros e outros tamanhos, e vão misturando os vinhos, né, fazendo blends para ter vinhos mais equilibrados. A gente estava falando até nas aulas passadas sobre blend, exatamente isso, ter vinhos mais equilibrados. Então, muitos produtores usam um pouco de cada. Ainda tem os bem tradicionalistas que usam os vinhos, né, ainda aqueles botes, etc., né, a gente tem alguns clássicos aí, principalmente Barolo, como Conterno e outros, Bertotto, enfim, outros produtores super importantes. E tem produtores mais modernistas, que gostam de usar barrica nova, que gostam de usar... E a regra de Barolo hoje diz que pode usar qualquer tipo de madeira, tem um tempo mínimo de passagem em madeira, mas pode escolher qualquer uma, certo? Bom, muitas essas notas especiadas, muita essa nota de pimenta branca começa a aparecer muito, essa nota evolutiva de alcaçuz. Alcaçuz é muito legal, aparece muito em muitos vinhos, principalmente vinhos que tem essa nota, normalmente essa nota herbácea quando jovem, alguma nota herbácea seca, normalmente essa nota de alcaçuz aparece com o passar do tempo. Alcaçuz é uma raiz, na Itália chamam de liquirizia, então é legal, tem bala de alcaçuz para quem não conhece o aroma para testar, que é bastante bacana. Né? Notas terrosas, né? Muito essa nota de cogumelo, ela aparece relativamente, é uma nota terciária, mas aparece relativamente cedo em Barolo, né? Em Nebbiolo. E é bem comum, certo? Aparece essa nota de cogumelo e conforme vai evoluindo essas notas terciárias, normalmente também aparece uma nota de trufa, né? De tartufo, tartufo bianco, tartufo nero, também é comum em Nebbiolo. E essas notas evolutivas de notas animais, principalmente essa nota de couro, pode aparecer uma nota de carne curada, né? Às vezes uma nota de carne de caça. Aliás, muito legal, tá? Uma coisa que grandes degustadores sempre falavam, eu sempre lia sobre isso, e só quando eu fui degustar às cegas para chegar a ter esse entendimento. Que é o seguinte, grandes barolos ou grandes vinhos de Nebbiolo, eu uso Barolo como referência porque é a mais famosa. Grandes vinhos de Nebbiolo, quando tem um processo de evolução adequado, eles chegam no seu processo evolutivo e com o passar de anos, eles ficam muito parecidos com grandes vinhos de Pinot Noir. Mas a gente não fala dos grandes Barolos, dos grandes vinhos de Nebbiolo com os grandes vinhos de Pinot Noir. Essa nota de fruta evoluída, essa nota de cogumelo, essa nota de carne curada, ou notinha de couro, ou são relativamente parecidos, certo? Isso aí a gente está falando dos grandes, estão falando conforme eles evoluem, não é jovem, etc. Não estou comparando Nebbiolo com Pinot Noir, mas é muito legal tu provar. Inclusive, eu tive uma degustação às cegas com um grupo de degustadores bem experientes, era às cegas, então eu não sabia quais eram os vinhos, ninguém sabia, na verdade, foi um organizador que trouxe e não falou quais eram os vinhos, e ele botou às cegas, 100% às cegas, e a gente não sabia nos grandes vinhos, alguns ficavam claros, alguns eram nítidos, mas alguns era difícil de tu identificar se era Pinot, um grande Pinot, ou se era um grande Barolo evoluído.
E aí levantou a degustação e aí eram vários barolos, muito evoluídos, grandes produtores, com vários anos, e tinha um grande Pinot Noir no meio e foi difícil de identificar. Certo? Bom, vamos lá, vamos avançar na nossa degustação? Nossa hora voa, como sempre. A gente começa a falar de vinho, se empolga, né? Mas assim, a gente depois, na próxima aula, vai seguir falando de Nebbiolo, a gente vai avançando um pouco nas regiões, a gente vai avançando alguns pontos relevantes. Vamos degustar hoje um Nebbiolo, vamos ver o perfil sensorial dele. Então, o Nebbiolo aqui, o produtor Roberto Sarotto, né? Tem lá Doppia qua, Sarotto. Quem traz vinho para o Brasil é a Evino, certo? Não conheço esse produtor, vou degustar ele agora. E depois eu dou algumas dicas para vocês aqui, como vocês descobrem. Eu não quis ler sobre ele, tá? Nem sua ficha técnica, para a gente degustar ele juntos aqui. Então, lembrando, vamos começar a nossa degustação. Primeiro, né? Vamos preparar nossa boca, que a gente vai degustar. Legal, tomei um gole d'água. Boca ok. Equilibrada. Legal. Lembrando que a gente precisa, então, nosso vinho que a gente vai degustar. Um copinho para descarte, né? Para quem vai descartar, quem não vai engolir. Sempre um fundo branco, é super importante. Então, tem um guardanapinho e outras. Aqui eu tenho alguns fundinhos brancos. Deixa eu pegar um guardanapo maior aqui, para ficar até um pouco mais fácil, certo? E vamos começar a nossa degustação. Então, primeira coisa, a nossa parte visual. Deixa eu fazer aqui, deixa eu compartilhar com vocês, para vocês verem aqui a minha taça. Deixa eu acender uma luz. Para a gente ver visualmente esse vinho como está. Então, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Bom, já dá para ver aqui, né? Deixa eu só arrumar o nosso foco aqui. Vocês conseguirem visualizar melhor. Então, o que a gente consegue ver aqui, ó? Podem ver o quanto a intensidade... Aqui o vinho jovem, tá? Então, a gente está falando do vinho aqui 2015, mas percebam aqui que mesmo nessa parte central, a gente consegue ver bem meu dedo, ó, no fundo. Ele tem pouca intensidade de cor, que é bem comum para Nebbiolo, certo? Uma coisa que a gente já consegue perceber também, ó, é que a gente tem uma parte vermelha, rubi aqui, conforme vai indo para a borda, já aparece essa parte mais alaranjada, mais granada, que é comum em vinhos de Nebbiolo, certo? A gente consegue ver aqui bem. Então, visualmente é um vinho para vinho tinto, tá? Com pouca intensidade, sobe um pouquinho, mas com pouca intensidade de cor. A color é bastante límpido, tá? Então, a limpidez é bastante brilhoso ainda, 2015. Bastante brilhoso, não tem resíduo, então límpido. A cor dele é um vinho rubi, nessa parte central, mas conforme já vai vindo para a borda aqui, tá, pessoal? Se vocês vão vindo para cá, ó, já bem alaranjado. Então, já poderia marcar entre rubi e essa nota granada, mas o rubi, que é o vermelho, ainda predomina um pouquinho mais, certo? A gente vê mais presente aqui essa nota vermelha, mas já um alaranjado conforme a gente vai avançando, certo? Bom, vamos para a parte olfativa. Aqui nossa luz. Primeiro a gente leva a taça ao nariz sem agitar sempre, ok? Interessante. Por que sem agitar? Que a gente não quer que o álcool volatilize, quer pegar algumas notas aromáticas um pouco mais delicadas, etc. Então, sem agitar. Intensidade entre pouca e média, ok? E, bom, bem interessante, tá? Bem didático o vinho. Ele tem a nota da fruta, ele tem a nota herbácea, ele tem uma nota evolutiva, ele tem uma nota... 2015 já tem uma nota terciária aparecendo. Que é até uma notinha que lembra já uma notinha de carne. Começa a lembrar qual uma notinha de couro começa a aparecer. Bom, voltamos aqui. A nossa internet travou um pouquinho e a gente estava avaliando a parte do perfil
aromático do nosso vinho, certo? Então, quando deu essa travadinha na internet, mas a gente continua aqui, e a gente estava falando um pouco dessa complexidade do vinho já aromático, e um vinho relativamente jovem. Então, a gente já começa a ver, tem a nota de fruta, mas não predomina, tem a nota herbácea aparecendo, e aqui já lembra um herbáceo seco, lembra até uma notinha de fumo aparecendo, mas lembra um pouco de ervas secas, tem essa notinha de cor aparecendo bem, e tem uma notinha, ele até lembra uma notinha medicinal, lembra um pouco, né, que alguns chamam, né, uma nota farmacêutica, uma nota de medicamento, uma nota medicinal, alguns chamam de nota de remédio, enfim, aparece. Mas tem um bom perfil aromático, mas não é intenso, mas já tem uma boa complexidade mesmo jovem. Mas a fruta, ela está no mesmo nível dos demais aromas, ou seja, não é um vinho extremamente frutado, ou não predomina os aromas frutados, ok? Vamos agitar agora a taça. Legal. Fica mais intenso. O álcool aromaticamente, quando a gente não estava agitando, não era algo tão presente, tão perceptível. Conforme a gente agitou a taça, esse álcool ficou um pouco mais intenso, né? Começou a aparecer um pouquinho mais, certo? Então, agora está um pouco mais visível. Sim, então, pessoal, deu uma travadinha na internet. Então, a gente teve alguns picos aqui, mas a gente já voltou nossa transmissão ao vivo. Então, ao vivo é isso, né? A gente sempre corre o risco de ter algum problema, mesmo que com 3 bandas diferentes de internet, a gente sempre corre o risco aqui de ter algumas interrupções, mas a gente gosta de fazer ao vivo, porque eu gosto dessa interação aqui com os nossos alunos, certo? Bom, vamos para a boca agora. Então, lembrando que o primeiro gole a gente não avalia, certo? Então, a gente vai passar o vinho pela boca, sem fazer gargarejo, tá? A gente só passa o vinho pela boca e descarta, sem fazer muito gargarejo, sem fazer muito agito. Passa o vinho de forma discreta pela boca, gengiva, pelas bochechas, que é importante, e descarta. Não precisa fazer gargarejo, mas é legal e é importante que passe o vinho por todas as estruturas da boca, certo? Legal. Mas mesmo nesse primeiro gole, nesse poste em boca, como alguns chamam, já sente que é o vinho intenso, certo? E aí uma dica para vocês, tá? Um dos grandes desafios da Nebbiolo é tu ter um vinho para tu ter um vinho que consiga equilibrar essa parte estrutural com essa parte de sabor. Ou seja, o vinho vai ter muita estrutura, então o vinho vai ter muito tanino, o vinho normalmente vai ter muita acidez, vai ter muito corpo. Tu precisa ter sabor para equilibrar esse conjunto. Então esse sempre é um desafio para a gente ficar atento quando degusta Nebbiolo. O sabor consegue equilibrar ou sobra tanino, sobra acidez e falta sabor. Por isso que normalmente o processo evolutivo faz bem para Nebbiolo. Mas quando a gente fala de Nebbiolos mais jovens, vinhos mais jovens, a gente já quer esse sabor presente, certo? Então, alguns pontos para a gente ficar atentos. Vamos degustar? Primeiro, vinho seco. Corpo médio sobe um pouquinho. Nem é médio subindo, vamos botar assim. Nem é médio mais, só sobe um pouquinho de médio. Muito tanino. Até vamos botar o tanino chegando em muito. Um pouquinho menos assim de muito. Mas a textura um pouquinho mais grossa. Sente bem. Mas pontos interessantes. A álcool dele. Tu sente que ele é um vinho um pouquinho alcoólico, mas não tá sobrando, tá bem integrado no conjunto. E o caráter dessas notas, primeiro, empireumáticas, lembra um pouco dessa nota de tosta, lembra um pouco dessa nota balsâmica, lembra até uma nota defumada em boca, e muito essas notas de chá. Em boca remete muito essa nota de chá. Provavelmente porque tem essa estrutura tânica mais presente, remete um pouco a chá preto, a chá verde. E a nota de fruta, num nível bem menor em boca, bem menos perceptível em boca. Mas o conjunto
de intensidade de sabores, vamos lá, né? Ou esses aromas indiretos, equilibra muito bem o conjunto aqui. Então, um vinho muito interessante, menos centrado em fruta, mais centrado nessas notas até etéreas, de certa forma, que a gente chama. Etéreas quando é aquelas notas não tão claras de frutas, são aquelas notas um pouquinho mais complexas, evolutivas, enfim. Não tem muitos aromas terciários, mas tem algumas notas aqui um pouquinho mais complexas. Interessante o vinho em boca. E a acidez, média mais, né? Subindo um pouquinho aí de média, a gente percebe. E a acidez equilibra bem esse conjunto. Me chama a atenção assim, essa pontinha de álcool, ela esquenta um pouquinho a boca, mas de certa forma não incomoda. Ou seja, tem um bom equilíbrio esse vinho. Bem interessante, inclusive, essa estrutura. Não é um vinho frutado, não é um vinho para quem procura um estilo mais novomundista, mas é complexo. E aí a persistência também dele em boca é média e sobe um pouco. O nível de qualidade desse vinho, olha, entre bom e muito bom, tá? Vou dizer para você, se tivesse um pouquinho mais de sabor em boca, pouquinho, a gente falando que já tem um bom equilíbrio, mas tivesse um pouquinho mais de sabor em boca, um pouquinho mais de persistência, esse vinho seria muito bom. E assim, a gente tá falando de um vinho bem interessante, tá? E aqui não é dos Barolos mais caros, eu não lembro quanto que eu paguei esse vinho, mas eu comprei ele da Evino, tá? Lá no site da Evino, e olha, não sei o preço, não lembro. E aqui, ó, que interessante, 14,5% de álcool. E esse álcool não tá incomodando, certo? A gente pode aqui, é legal, aqui a gente já tá falando de um vinho que a gente já poderia pensar, por que eu não coloco ele muito bom e tal, o que que falta? Falta um pouquinho aqui de persistência, falta um pouquinho mais de sabor, mas a gente está discutindo para botar esse vinho muito bom, ok? E para Barolo, né, o preço dele realmente não lembro aqui de cabeça, talvez eu devo ter pago algo em torno de 200 e alguma coisa reais, tá? 199 talvez, não me lembro agora. Lembrando que a Evino é flash sale, tá? Não preciso fazer propaganda aqui para Evino, nem nada, a Evino não me patrocina, não fala coisa nenhuma, mas eu acho legal, tem vinhos muito legais que você encontra lá na Evino, porque é flash sale, ou seja, eles compram um lote e vendem aquele lote. Então não é aquele vinho que tem regularmente em casa. Ele compra um lote e aí, de vez em quando, eles compram uns lotes muito interessantes, né? Tem muito vinho de entrada, tem muito vinho de promoção, tem muito vinho mais acessível, mas tem algumas, para quem gosta de vinhos um pouco mais complexos, evoluídos, tem algumas questões bem interessantes, inclusive eu recomendo lá. Tem um botãozinho lá que dá dentro do site da Evino, chama Premium, são só esses vinhos de destaque maior, um pouquinho mais famosos, que estão lá, e o preço normalmente é super interessante, tá? Recomendo, que é muito legal. Esse vinho eu comprei lá, por exemplo, não tinha provado e olha, tô surpreso, assim. E aqui tá me parecendo um produtor com um pezinho um pouco mais novomundista, né? Essa tendência um pouco mais novomundista, mas o vinho já tá um pouco mais macio, né? O vinho, ele é intenso, né? Do Barolo 2015, mas essa nota da tosta tá um pouquinho mais presente, essa notinha desse defumado, essa nota balsâmica aparecendo, interessante, mais legal, né? Mas não é totalmente novomundista. Acho que também tem uma pegadinha aí um pouco mais tradicionalista, que é um produtor que tende a ser mais modernista, né? Mas não necessariamente somente. Certo? Bom, pessoal, nossa hora voou aqui, como sempre, e vou abrir a nossa sala de degustação. O pessoal está falando que esse vinho está R$ 249 o preço dele, né? O Zé Santos está falando. Zé, você pode dizer depois para a gente qual é o lugar aonde tu pagou esse preço, aonde está esse preço, que é interessante, tá? Acho legal para quem quiser. É um Barolo. E assim, gente, Barolo é caro. E um Barolo a R$ 249 que entrega o que está entregando é uma opção interessante, tá? Tô dizendo que é barato, mas é normalmente mais barato. E aqui a gente tá falando, né? O pessoal já perguntando, uma dica para comprar bons vinhos de Nebbiolo, bons vinhos de Barolo. Gente, é difícil se tu não conhece. Mas, o que eu recomendo, tá? Quem vai para a região do Piemonte, quem quer comprar o vinho, baixem os aplicativos, tá? Os aplicativos, tem 2 aplicativos que são bem legais para vocês verem. Um é na verdade são guias, tá? Tem tanto físico quanto aplicativo. Gambero Rosso, é uma boa opção, certo? Gambero Rosso faz análises de vinhos e avaliações de vinhos e eles fazem um guia, Gambero Rosso, que eles avaliam os produtores e os vinhos. E o Veronelli, que é outro guia, tá? Esse é aplicativo também, paga, ele é anual,
mas tu paga algo em torno de, não sei, o último que eu paguei foi R$15, R$19. E ele avalia os produtores, ele avalia os vinhos e ele avalia o histórico. Histórico é o seguinte, esse produtor produz vinhos bons há tanto tempo. Esse vinho ele é bom normalmente quase toda a safra. E aí ele vai marcando por estrelas. 1 estrela, 2 estrelas ou 3 estrelas. Quanto mais estrela, mais o vinho tem normalmente qualidade, mais o vinho produtor tem relevância, ele avalia o produtor e os vinhos, né, os rótulos. E aí estão o número de estrelas e depois as estrelas elas podem, as estrelas são estrelas vermelhinhas e se começa a ganhar estrelas azuis, aí é porque é um produtor normalmente consistente, de muita qualidade, etc. Vale muito a pena vocês terem esses aplicativos, terem esses guias que fazem uma referência boa de produtor e ajuda vocês a comprarem, tá? Tem muito Barolo genérico. A região ficou muito famosa e os produtores, nem todos os produtores dão uma atenção tão grande, tem muitos produtores que produzem uva e vendem, então tem muitas grandes redes que compram áreas ou até compram os vinhos genéricos, só seguindo as regras de denominação mínima, para ter um Barolo mais acessível para vender, e aí o nível de qualidade normalmente é bem mais baixo, tá? Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.